Meu nome é Solange, eu sou formada em Filosofia, Administração de Primeira Formação, família de educadores, desde bisavó, família de italianos. Chegaram aqui imigrantes, pobres, tudo como muita gente, e evoluiu, estudou e se fez. O que eu estava falando para o Gil é que eu estou ouvindo vocês e realmente eu estou observando uma coisa. Alguém aqui conhece o Edgar Morin? Teoria da complexidade, interdisciplinaridade, multilinguagem. Eu estou achando, gente, que, na verdade, está faltando isso. Você pegar a matemática, juntar com a música, você pegar a caixa semiótica da fotografia, juntar com geometria, com linguagem de sociologia, você pegar o português e colocar o teatro, colocar a literatura junto, seja literatura regional, literatura nacional. E se vocês conseguirem fazer esse movimento político, interdisciplinar, como Edgar Morin já desenvolve, se eu não me engano, em Fortaleza, eu acho que a senhora já deve ter tido algum contato lá. Então, o que acontece? Nós estamos também abandonados. Com o perdão de partido político, PT, PSDB, PSOL, PQP, não importa. A questão é, o povo está largado às traças. E a gente é responsável por isso, porque nós somos o povo. E nós botamos essa gente lá em cima. E cadê a cobrança de nós frente a quem nós votamos? Tem sim que fazer uma revolução cobrando quem a gente vota. Mandar e-mail, telefonar, fazer caravana até o deputado, senador, o raio que o parta lá do ministro que foi indicado politicamente, mas por alguém que nós votamos e colocamos lá. Ninguém é empossado politicamente, caído do Divino Espírito Santo. Então, cadê essa cobrança real, orgânica, enquanto inteligência, pensador? Porque fazer debate é muito bacana. Pega força, pega unidade, coisa que eles não querem que nós tenhamos, não sei porquê, sabe? Mas, enfim, a política é assim que funciona, né? Dividir e conquistar, desde Thomas Hobbes, não mudou até hoje. Mas o que acontece? Está faltando um movimento orgânico, e eu concordo plenamente com a professora Vera. Tem mesmo que meter a cara, tem mesmo que se organizar, não de forma de quebra-quebra, meter fogo, não é isso não. Mas de uma forma consciente, fazer comitês, exigir que eles organizem comitês para serem ouvidos, sim, e numa quantidade representativa. Pô, aqui tem a Associação dos Professores Paulistas, em todos os estados tem as associações. Por que essas associações não fazem realmente um mutirão? Não precisa ser nem físico, porque muitos são aposentados, mas em cima de e-mails, de ligações, cobrando seus deputados, cobrando seus senadores, cobrando seus vereadores. Não, não é simples. Não, espera um pouquinho, não vamos fugir, não vamos fugir do assunto. Aqui a questão não é racial, aqui a questão não é econômica, espera um pouquinho só. Aqui é uma questão política educacional, enquanto educação, o fórum é educação e cultura. Então, a gente não pode desviar um pouquinho, desculpe. Mas o que a gente está colocando, o que eu estou colocando é o seguinte, a interdisciplinaridade, enquanto até pelos pequenos mesmo, passa por cima da direção, faz um acordo entre as coordenações das escolas, pega a matemática junto com música, pega a dança junto com geometria, para você ter noção de espaço, ter noção, porque toda a coreografia ela é geométrica. Pega a fotografia, que é uma baita caixa semiótica, desmembra a fotografia em várias disciplinas, usa ela enquanto ferramenta para pensamento sociológico.
Aqui no Sesc, aqui no Bom Retiro, fizeram um trabalho incrível com moradores de rua, colocaram banners fantásticos de fotografia com moradores de rua. Foi maravilhoso. Todo mundo parou, todo mundo passou a conversar com o morador de rua, coisa que todo mundo passava, olhava e falava, credo, o que esse cara aí está sentado na calçada? Não, você via a gente sentar, conversar, perguntar de onde eram senhoras, saindo da igreja e indo conversar com eles. Começou a haver uma visualização da invisibilidade social. Graças a quê? A caixinha semiótica da fotografia. Graças a alguns debates com música, feitos aqui na rua, na Alameda Nótima. Então, funciona sim. E acredito que dentro das escolas também deva funcionar. Interdisciplinaridade hoje, se vocês trabalharem bem, pesquisarem a Escola da Ponte, pesquisarem algumas coisas, alguns projetos em Fortaleza, se eu não me engano, que o Edgar Morin desenvolve, grandes projetos no interior de Fortaleza, no interior das cidades. Ali, eu acho que vocês vão ter uma ótima ideia, já pré-montada, já encaminhada, para ajudar e reforçar os projetos, enquanto um embasamento já de coisas adiantadas. Okay. E facilitadoras. Okay. Essa é a minha opinião. Eu agradeço muito, muito obrigada. Sócrates. Oi. Boa noite. Sou Sócrates, sou educador. Queria agradecer o convite aqui do Gil para participar aqui dessa roda. E é o seguinte, eu acho que não tem nada de transdisciplinaridade, tem que ser indisciplinariedade. Está faltando indisciplinariedade, tá? Pedagogia crítica. Não, é indisciplinariedade, né? A gente trata muito isso dentro de várias metodologias, escolas, tem escola da Ponte, escola da Waldorf, escola Piaget, escola não sei o que, todo mundo tem uma metodologia e o mundo está como está. E a arte não pode cair nessa cilada, dessa coisa coisa que tem a disciplinariedade, ou seja, a arte, inclusive assim, Gil, que leve essa preocupação da relação da educação com a cultura, que não seja uma relação de subordinação. Entendeu? Porque, vai fazer um convênio aqui do Ministério da Educação e da Cultura. Cria-se logo uma subordinação. Isso tem que ser feito dentro do âmbito da escola, dentro do ambiente formal. E isso cria, ou seja, a escola é o maior reprodutor de ideologia dominante. E a escola, quanto mais eficiente, mais reprodutora ela é. Então, se a gente não quebrar isso, inclusive dentro da arte, a escola traz isso, essa coisa da violência simbólica que o próprio Bourdieu coloca, né? É colocado um tipo de arte, um tipo de grande arte, que é inalcançada, que isso vai para o livro didático, chega no livro didático, aquela arte que está dentro de uma cultura cultivada pela elite, que foi para o livro didático, o filho da elite que tem o livro didático mais ou menos tudo parecido, dentro da lei de diretrizes e bases, ele vai... Para aquilo ali é normal para ele. Ele está acostumado em casa a brincar com... tem um livro de Degas, quando ele desde criança, ele está folheando um livro do Degas, do Picasso, né, do Matisse, e quando ele encontra isso no livro didático, ele é muito familiar. Para o menino pobre, isso não é familiar. Então, a gente tem que quebrar isso. Então, tem que trazer acho que a arte tem essa capacidade de fazer, de subverter. Então, se a gente criar essa coisa da transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, dentro da arte, a gente vai estar burocratizando a arte e a gente está deixando de ver, captar. E uma coisa importante, nós temos essa coisa do céu, né? Os céus, né? Os céus são importantes, são aparelhos importantes. São importantíssimos, né? Mas são aparelhos também que não cria pertencimento em relação àquele território para o pessoal. Talvez os ambientes menores, informais, talvez um centro culturalzinho, um coletivo, crie muito mais identidade, muito mais pertencimento do que um aparelho grande, do que um aparelho imenso, a qual o jovem não se acha, aquele lugar ele malmente tem que estudar. Por isso, o perigo da subordinação. Quando a gente imaginar atividades relacionadas à arte e cultura ser dentro de céu, ser dentro de escola, a gente vai estar criando o quê? A criança, o jovem, está imaginando que aquilo é mais uma matéria.
Aquilo é mais uma coisa para a grade, é mais uma coisa que quase está na escola. Né? Então, existe uma mística que diz assim, isso é bom, ter uma escola boa, é bom para a criança não ficar na rua. Mas, por exemplo, assim, eu fui criança, eu adorava a rua. Eu gosto de rua. Então, vamos melhorar o que tem na rua, para que eu permaneça na rua e tendo atividades, tendo cultura, tendo arte, tendo esporte. Então, essa coisa de tirar a criança da rua para colocar dentro de um aparelho é uma coisa perigosa. Então, acho que um feedback levar para lá é, além de isso, da não subordinação da cultura pela educação, em relação à educação, é a criação de pontos fora do ambiente formal, de mediação social. Ponto de mediação social. Pontos em que a comunidade se encontre, pessoas de outro lugar venham, pessoas da escola compareçam. E isso não pode ser local, tem que ser uma coisa que tem que ter uma rede em todo o município, todo o estado, em todo o país. Pode ser criar um lugar onde as pessoas se modificam. Ele vai aprender arte, a educação artística, ou ele vai aprender subjetividades, ou ele vai enxergar, como diz o Bachelard, a poética dos espaços, ele enxergar as entrelinhas, para ele poder ter uma visão crítica, para ele poder olhar, para ele analisar desde a economia as relações humanas de maneira poética, crítica. Quando a gente imagina a poesia, a poesia, meu irmão, não é enxergar o que está na entrelinha, uma imagem, o poder de uma imagem, o poder. Então, daí criar-se toda uma cartografia desses afetos, que vão se interligar, mas com o viés da indisciplinaridade. Você falou uma coisa que eu acho, Sócrates, fantástica. É verdade. Tanto que é um paradoxo. Arte e educação, a arte deseduca, desensina, desequilibra, tira você do eixo. Esse é o território que se trabalha. E em se tratando de educação, ela estava dizendo ali, vocês desculpem, eu interrompi, porque, por exemplo, os estudantes que entraram no movimento da educação, entraram para dar o seu palpite na educação, para dar sua contribuição para a educação, imediatamente eles foram atacados pela polícia. Então esse é quer dizer, não é fácil você sair na rua como eles saíram, para dizer que a gente quer mudar a educação, que a gente quer alguma coisa na educação, é uma coisa muito simples. E você imediatamente, os primeiros colégios, o de Diadema e o de Fernão Dias, eles foram cercados pela polícia. Eu não estive lá no de Diadema, mas no da Fernão Dias tinha 1000 policiais cercando, armado com bomba, cacetete, metralhador, cacete e cachorro. Como assim? E eles estavam fazendo isso que você está falando aí, ali, que você estava falando, eu entendo você. Mas não é fácil também ir para esse negócio, porque esses cachorros, essa coisa... E essa polícia que nós conhecemos muito bem, é a polícia paulistana. Essa polícia dessas estatísticas que nós conhecemos muito bem. Essa polícia que foi para enfrentar os alunos. Para enfrentar quem estava falando de educação. Por isso que eu acho que a tua fala é verdade, é verdadeira mesmo, porque se pediu para que os alunos fossem mais educados, quando queriam conversar com eles. Não. Tem que ser mais deseducados, aprender a se deseducar. A gente tem que ter uma arte que realmente contribua para essa deseducação, para essa desincorporação dessa educação que está no nosso corpo, que está na nossa maneira de falar, está no nosso jeito de expressar como brasileiro. Tem que se desencalacrar disso. Você mesmo me disse que os meninos lá não podiam tocar rabeca, porque a rabeca não era considerada um instrumento. Entendeu? Até que ponto chegou a educação da deseducação dentro da universidade? Então, na verdade, quer dizer, esse trabalho nosso, que nós estamos juntos dentro de um trabalho que não é de educação, de arte, é tudo mais. Eu vou falar para vocês, o que eu sinto mesmo é que o movimento de mudança, ele está forte, ele está potente, ele está aí. E muitas vezes se trabalha com os artistas, com os arte-educadores, com os professores, com os educadores, para reprimir o movimento que está crescendo. Ver como é que se explicou a história do Brasil até hoje. Ver como é que o brasileiro entende a economia. Foi tratado para reprimir o movimento. E o movimento ele sempre foi muito potente. Eu acabei de ler ontem, eu nunca tinha lido isso, um artigo de 1925,
do Júlio de Mesquita Filho, fundador do jornal Estado de São Paulo, em que ele dizia a crise, não sei das quantas, eu não sei exatamente o que eu li e já fiquei tocado por aquilo, falando de que, por exemplo, do erro que tinha sido a abolição da escravatura, do fato de colocar 2 milhões de negros na corrente sanguínea brasileira e que dava na crise que o Brasil estava vivendo naquele momento de 1925. Então, quer dizer, isso daí, eu sempre vejo isso. Quando a gente vai trabalhar nesse território, que é o território da política humana, não sei o que lá, a gente está batendo de frente com a coisa que tem mais irracional. Você falou do Paulo Freire. No dia que teve a manifestação na Paulista, um absurdo, apareceu alguém lá com uma faixa dizendo fora Paulo Freire. Lembra disso? Da onde que apareceu isso? Da onde que apareceu esse filho da puta que trouxe esse ressuscitador? Que trouxe essa coisa? Olha a loucura, a educação estava lá. Apareceu lá uma faixa fora Paulo Freire. Uma faixa, gente, falando do Paulo Freire, a gente sabe disso, nós estamos juntos. Você acredita que pode ter um negócio? Não apareceu nenhum educador, não falou fora Brizola, sei lá, fora Hitler, sei lá. Fala. Estive em El Salvador e me cobraram lá assim. E aí, como é que é o ensino do Paulo Freire lá? Lá tem uma estátua dele em El Salvador. Entendeu? E eu fiquei, não tinha o que falar. Ele foi exatamente o Paulo Freire, você sabe, foi um deseducador, porque tudo que a maneira de educar não era daquele jeito. Aliás, ele está sendo considerado, aliás, o Brasil, eu acho assim, a gente está num momento muito complicado, evidentemente, nós vamos viver várias coisas esse ano, inclusive uma coisa internacional, que é a Olimpíada, que vai trazer, o conflito mundial vai vir para cá, para o Brasil, e nós não estamos nem um pouco preparados, porque lá na França, de vez em quando, eles explodem lá um barco cheio de gente. No Brasil, imagina quando explodir um Maracanã cheio de gente vendo um jogo. Nós estamos correndo esse risco mundial. E cadê o trabalho que se fez aí sobre essa questão? Né? A gente sabe, eu reclamo porque o que eu acho que nós estamos realmente no olho do furacão sempre. Tanto que quando a coisa apertar, a gente já sabe que tem que correr e tomar cuidado. Eu não quero nem dizer meu nome, que apaga meu nome aí, esse negócio, que eles vão buscar isso, vão fotografar a gente aqui, vocês sabem disso, né? Entendeu? Fala aí. Mas enfim, era isso. Mas estamos na luta, evidentemente. Não tem a menor dúvida. É mais uma reflexão em cima do que rolou nesse importante debate, viu, Gil? Muito foda, fundamental, né? Porque a arte e educação tem hífen, né? Tem barra, né? Tem várias formas de falar arte e educação, né? Os arte educadores, né? E tem uma disputa política desses dois termos aí, né? Quer dizer, esse medo da educação engolir a arte, o medo da arte libertar a educação para valer, né? Então, o termo já tem uma questão política, né? É mais uma reflexão para a gente colocar em pauta que justifica, acho que a importância desse encontro, que se a gente pegar a trajetória do movimento da arte e educação no Brasil, né? Ana B. Barbosa, aquela coisa toda, que você tocou com o Paulo Freire na mesa para fazer a FAEB, que é a Federação dos Arte Educadores do Brasil. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nessa história, que fui saber desse trem há 1 ano atrás, 2 anos atrás, né? Existe desde os anos 70 essa história. Quer dizer, começou com um trabalho não escolar, né? Fora da escola, informal, e acabou entrando na academia e se instaurou a FAEB enquanto espaço de pensar arte e educação do ponto de vista puramente acadêmico. Nada contra. Acho que tem uma trajetória fundamental da Ana May e da turma que acompanhou esse processo da FAEB. Né? Só que a história caminha, né? A passos lentos, mas ela deixa grandes marcas, né? Então eu falo hoje como é o tal do oficineiro, né? É o tal do oficineiro, o tal do artista educador, é o tal do... E aí assume enquanto arte educador por uma questão política, né? Então se os caras são arte educadores lá também, eu também sou arte educador, porque é só o cara da FAEB arte educador, não é? Quem são os educadores, os arte educadores que estão na Fundação Casa? Quem são os arte educadores que estão no abrigo, que estão aqui na luz, aqui fazendo trabalho na madrugada, oficina de rap aqui no Braços Abertos? Né? Quem são essas figuras, né? Que isso, a maioria das vezes, não tem uma formação acadêmica, não tem uma qualificação, bababá. Que daí vem aquele pau entre a academia, o arte educador da academia e o arte educador que está na rua. Né? Que é um nó que a gente, no Poronga, discutiu bastante isso aí. A academia é um espaço de poder, né? Então, assim, é uma negociação eterna entre a academia e os movimentos sociais. Né? O movimento social considera arte educadores enquanto movimento social, né? Que está totalmente desarticulado. Né? Eu acho que o que falta também, além de questões pedagógicas, né, que a companheira ali falou, da interdisciplinaridade, eu acho que falta de se organizar. Né? Eu acho que esse encontro a gente vai conversar. Eu acho que esse encontro, eu acho que é o primeiro que eu estou vendo na cidade de São Paulo, de juntar
diferentes de arte educadores, né? Porque o Poronga não criou roda nenhuma, a gente só possibilitou o encontro dessas pessoas, né? Então o menino do Sedeca Sapopé me encontrou a Nazaré Brasil, aqui da Ocupação São João, que encontrou a Val, que é mestre em educação, que encontrou o Renato do Cachoeira com Sócrates. Isso é muito foda, né? Mas o que está faltando é isso. Acho que pensando em classe mesmo, dos arte educadores, é esse momento de discutir, né? Está rolando aí uma chamada de alguns educadores para fazer um conselho de arte educadores e tal, né? Eu acho que falta isso mesmo. Eu acho que você está abrindo um caminho fundamental. Nós estamos abrindo um caminho... abrindo porque se não é tudo, a coisa não vai, né? Aqui, né? Então, nós aqui, né? Mas é fundamental. Eu acho que é mais uma reflexão de que a gente não está organizado, né? A gente está perdendo espaço do ponto de vista de piso salarial. Quer dizer, educador é aquele cara do... Né? Chama lá o cara da capoeira para tapar o buraco aqui na escola, né? E você não tem uma... chama o menino da dança de rua lá, ó, né? O cara que está 20 anos dançando, tem uma puta técnica, né? Não fez academia, né? Mas com certeza ele consegue dialogar muito bem com a academia, né? O mestre de capoeira. Mas é um diálogo, é uma negociação, né? O Boyce falava isso, né? O mestre Boyce, né? Que é uma negociação. Eu negocio em sala de aula, né? Não é isso, é só para afirmar que estamos articulados sim, né? A gente precisa se organizar enquanto classe. Só um adendo, que eu acho também, é o seguinte, você está falando do arte educadora, eu acho assim que nós mesmos, por exemplo, a nossa linguagem, o nosso pensamento religioso, político, moral e tudo mais, de repente, a questão que é grave também, que por isso que a gente precisa conversar, é que, de repente, como arte educador, mesmo bem intencionado, eu posso estar só reproduzindo esse pensamento. Nós vamos ter uma questão religiosa enorme, aí vai vir um pessoal que vai dizer que Deus existe, que Deus é isso, que Deus é aquilo, vai ter uma questão, o pessoal que acredita em Deus, de repente, vou sair por aí, como é que vai ser essa questão? Não vamos chegar nem perto, mas na questão do transgênero, que é uma questão gravíssima, que existem e tem gente que não acredita, que não sei o quê, como é que vai ficar isso? Quer dizer, eu acho que a conversa, o que é legal e também põe a gente numa crise também, né? De eu também entrar em crise sobre aquilo que eu acredito que está certo, que é libertário e tudo mais. A gente precisa realmente sentar e conversar, falar disso, entrar nessa crise, porque não é porque é mulher, porque é homossexual, porque é negro, porque é isso, porque é aquilo que não, tem muita gente nesse trilho absolutamente reacionária, trabalhando contra. Profundamente, entendeu? Não é porque é do PT, não é porque é do PSDB, tem muita gente trabalhando de uma forma absolutamente reacionária, é difícil, e que a gente de vez em quando topa ele. Por isso que as coisas às vezes não andam. E super organizadas. Bacana. Acho que o Rodrigo deixou um gancho importante para o que eu ia falar. A gente, e uma constatação que já apareceu aqui, que a gente está falando entre pares, né? Dá para ouvir? Está saindo? Não estou me ouvindo. Estamos falando entre pares, e isso já revela um monte aqui das nossas posturas e tal, e a importância da troca de experiências, relatos interessantíssimos aqui, até fora de São Paulo e tal. E a gente poderia passar horas ainda a continuar nessa história, mas queria trazer uma contribuição da importância não só de construir esses espaços para que a gente fique trocando experiências, mas os registros disso, né? Como é que a gente registra? Já que a gente está entre pares aqui, colocar um outro desafio para a gente, né? Então, como é que a gente registra? Onde está a história do que já está construído, ou do que a gente vem fazendo, das tecnologias que a gente usa, das fundamentações que a gente tem, e para a gente levar para fora, para onde são os ímpares, né? E aí, pensando nos indicadores, nas avaliações da área cultural, assim, como que isso aparece e não aparece? Eu trago uma dica para vocês, trabalho na área de gestão pública e não aparece muitas vezes. Por que não aparece? E como que a gente pode fazer aparecer para avançar, então, das políticas de governo para as políticas públicas e conseguir, de fato, trazer um berço para as construções que a gente vem fazendo, né? Senão a gente vai continuar... eu penso que num risco de reconstruir as rodas o tempo todo. E é um trabalho difícil para quem está construindo rodas, né? Então, assim, eu tenho pouco tempo de caminhada nessa história, mas eu vejo que é um indicativo muito forte a gente ficar reconstruindo rodas, né? As pessoas estão o tempo todo recomeçando histórias e tal. Tem seus prazeres, tem suas descobertas, mas acho que é um trabalho difícil. E a gente aqui, entre pares, já poderia começar também a se provocar nessa questão das avaliações, dos indicadores aí para avançar nessas políticas e tal. Tinha mais algum ponto que eu ia tocar com relação a isso, mas, enfim, acho que as falas contemplaram também isso, foi sumindo. Eu vou... Alô? Gil? Tudo bem?
Meu nome é José Cândido, sou arte educador e, por sinal, alguém falou aqui sobre antroposofia. Eu venho da formação da antroposofia de Rudolf Steiner e sou arte educador e amigo do Gil há muito tempo e um dos fundadores da Associação Comunitária Monte Azul, que é uma instituição que atua dentro de uma favela. E tenho aqui ao meu lado um colega que é arte educador, está se formando, é um alemão, e tem como adoção de coração o Brasil. Foi voluntário aqui por 1 ano e agora voltou para continuar os estudos dele e fazer algumas pesquisas aqui. Bom, com relação ao que eu entendi aqui, a proposta hoje, eu acho que tem muita gente até que quer falar aqui, eu vou ser bem curto e tentar ser o máximo de sucinto que eu posso ser. O que eu entendi desse primeiro passo é uma mudança no cerne da coisa, dentro do que determina o que é uma política de educação e de arte-educação. Então, é uma coisa forte, porque não está só na base, né? A gente não tem que sair para o pau e para enfrentamentos, mas eu acho que quando é uma coisa dentro lá dos pensantes, das cabeças, claro que com a nossa participação, porque nada de bom vai acontecer se é só essas cabeças pensantes. Eu acho que tem que sair mesmo do campo, tem que sair daqueles que fazem do cinturão o couro das suas costas, que é esses que realmente entendem sobre educação. Várias vezes eu fui em escolas e durante a minha arte educação com a música e com o teatro, enquanto eu e os meus educadores, eu na coordenação fazia o trabalho, os professores simplesmente cruzavam os braços, ia fumar e tomar café e dizer, bom, por enquanto agora a gente vai descansar porque tem alguém que vai ficar com as crianças. Isso era fato. Infelizmente eu vi muito isso, talvez não por ter passado pelo processo que você fez. Eu até fiquei aqui pensando, poxa, o que aconteceu com esses professores? No meu entender, a educação tem que ser prazerosa. Quando ela passar a ser prazerosa, então a coisa flui. E não só para quem está fazendo, porque por si só, educar já é mais do que um dom, é uma dádiva de Deus. Poucos são hoje em dia que querem ser educador. Numa sala de aula, quando se pergunta para 40 alunos, quem de vocês aí quer ser professor? Ou nem precisa dar dica de professor, vocês querem ser o quê quando crescer? Ah, quero ser doutor, quero ser político, que ganha muito dinheiro. Não aparece um só que diz, ah, eu quero ser professor. Antigamente, a maioria queria ser professor, via no professor uma figura, depois dos seus pais, de uma representação imensa. Hoje não, mudou muito. Então a educação está muito distante. Só para finalizar, eu gostaria de um pensamento. A educação é necessária. Sem ela, não se chega a lugar nenhum. O meu médico precisou de um educador. O cientista passou pela mão de um educador. Então, nada se faz sem a educação. A cultura, ela é antiga. E você quer acabar com o povo, não solte nenhuma bomba. Comece pela sua cultura. Aniquila a sua cultura e você acaba com o povo. Isto não é um provérbio, isso é história. Quando você falou de Hitler, eu até fiquei aqui um pouco incomodado com meu amigo, mas entendo. E sim, é história, mas quando você quer acabar com o povo, então comece com a sua cultura. Boa noite. Boa noite, meu nome é Marília, eu sou atriz e sou professora da rede municipal. Estou atualmente na gestão do Céu Heliópolis. Enfim, né, de tédio não morreremos, né, porque tem muitas coisas acontecendo na cidade, no país, enfim, no mundo, né, Pascoal? E a gente teve o prazer de conhecer o trabalho da Vera lá em Felipe Camarão.
lindo, um cortejo poético incrível que é feito naquelas ruas, com uma qualidade estética de fazer a gente se transbordar de alegria, né? E o que me atraiu, o que me fez ir a Felipe Camarão, a convite da Vera, foi porque a gente tem um movimento, enfim, Heliópolis tem muita história, acho que nem dá tempo de dizer muito aqui sobre, uma comunidade muito grande, com, enfim, 200 mil habitantes, muita mobilização, mas a gente faz um cortejo também em Heliópolis há 17 anos, há 18 anos agora, que é a Caminhada da Paz de Heliópolis. A gente reúne cerca de 20 mil pessoas todos os anos, todos os meses de junho, né? E a gente teve a felicidade também de trabalhar com o Educativo da Bienal, né? Já há bastante tempo a gente vem fazendo esse trabalho. E, para esse nosso cortejo, o Educativo trabalhou com muito afinco. Enfim, por que eu estou contando isso? A gente foi buscar na Vera, né? lá em Felipe Camarão, a gente busca na Bienal, a gente busca em muitos outros parceiros inspiração, força, fé, esperança, para poder seguir num debate que é ética e estética estão ali, grudadas. Não dá para falar de uma coisa sem falar da outra. Não dá para falar de educação sem falar de cultura, porque a matéria-prima da educação é a cultura. Não dá para fazer isso. Isso tudo acontece dentro de um céu. E dentro de um céu e fora de um céu, porque o céu ele é o articulador de um território. Ou deve ser. Né? Então, quer dizer, o céu é um lugar que não tem que ter muro, não tem que ter portão, não tem que ter disciplina. Né? Então, é disso que a gente está falando, é dessa concepção de céu que a gente está falando. A gente sabe que existem contradições, a gente sabe que a história é complexa, que cada governo que entra, cada governo que sai, deixa lá a sua marquinha. Né? Às vezes a marca é boa, às vezes a marca é péssima, e aí a gente tem que correr atrás do estrago, e em 4 anos fazer o que em 8 não aconteceu. Né? Muitas vezes isso acontece, e eu acho que a gente está vivendo esse momento. Né? De ressuscitar ali das cinzas essa esperança nas periferias. Hoje, por exemplo, eu estou aqui e lá deve ter uns 18, 20 adolescentes discutindo a programação do final de semana, porque é assim que a gente monta a programação no CEU Heliópolis. Pelo menos lá a gente faz assim. Existe um colegiado de integração onde todos os diretores de escola sentam uma vez por mês para montar a programação do CEU. Diretores, coordenadores pedagógicos. Então, nós vamos lá fazer o mês da mulher, a semana da consciência negra. Quais as atividades que a gente vai criar? Não sai da nossa cabeça, ou dos coordenadores de cultura, ou de quem está fazendo a gestão do espaço. Sai de dentro da sala de aula. Quer dizer, o que está sendo trabalhado com aquela turma, naquele período, qual que é o debate que está acontecendo naquele espaço, para a gente poder chamar a peça de teatro para dialogar com isso, trazer o show de música para dialogar com isso. Quer dizer, tem que ter 2 lados essa história sempre. Né? Como é que a gente faz a gestão na prática desses processos? Então, assim, eu queria trazer um pouco isso para dizer para vocês que tem coisa acontecendo. E é muito intenso. O que acontece é muito rico. A gente vê, Pascoal, enfim, e fica barbarizado com as questões do governo do Estado, e todo mundo que ama a educação se sentiu violentado com tudo, né? Se sente diariamente violentado com isso tudo, mas existe também a experiência positiva, a experiência emancipadora, libertária, existe. Ela existe e ela está viva dentro dessa cidade. Não só dentro dessa cidade, mas lá em Natal também. Né? Então, assim, esses espaços também da gente pontuar essas experiências, para mim, são os mais valorosos. Né? Porque, enfim, eu poderia estar lá, ajudando naquela roda que está acontecendo hoje à noite lá, para a gente montar essa programação, porque não é um negócio fácil de fazer também. Né? Sentar com os meninos, organizar, saber que cada um tem sua hora de falar, que o outro tem que ser ouvido também, né? Que tem que ter espaço para dança, mas tem que ter espaço para skate também, e que isso não é mais importante ou menos importante do que o cara que quer fazer, enfim, o sertanejo dele. Entende? Esse debate sempre é conflituoso. A questão do funk, né? Que tem essa discussão nas periferias que é muito violenta. E aí eu estou falando de violência, não estou falando no plano simbólico. Estou falando de violência de morte mesmo. Né? Da gente, vamos aceitar, a Secretaria da Cultura, por exemplo, mandou um show da Anitta para a gente, na virada cultural. Deu um pau, que a comunidade não deixou. A comunidade que eu estou dizendo, assim, as lideranças mais fortes da comunidade, porque assim, não queremos, porque a gente está tendo morte no fluxo, e teve morte naquela semana. Né? Estupros, enfim. Então, assim, tem toda uma questão muito complexa que envolve essa relação entre a educação e a cultura,
e que ela está pulsando, e que ela precisa muito de parceiros, de artistas, de educadores, de arte educadores, enfim, de pessoas que têm uma alma ainda para fazer essa discussão de verdade, né? A cidade está precisando disso e está fazendo isso, né? Então, assim, eu queria trazer um pouco dessa angústia feliz. Tá? Bom, eu me sinto imensamente, digamos, feliz por assim, testemunhar essa transição, né? Então, quando Pascoal Conceição fala do Júlio Mesquita, né? E a gente vê a extensão da posição do Júlio Mesquita até os dias de hoje, né? Quando o pessoal lamenta, pô, e agora? O que vai ser da Grécia? Né? Quer tirar a Grécia da história, do currículo escolar, quer tirar a Europa, o que vai ser e tal. E pessoas que tinham algum respeito, né? Gostava do que a pessoa dizia, da produção cultural que ela tinha, de repente descobre que a pessoa não é um cidadão brasileiro, né? É um cidadão europeu que está lamentando que ele vai perder a cultura do seu povo. Quando a moça que estava do lado dele estava falando, ela falou da descendência italiana que ela tinha, né? De onde que ela vinha, e a partir daí isso começou a compartilhar conosco um monte de referências interessantes. Edgar Morin e vai por aí afora, pessoas muito legais. Mas o que eu achei interessante é onde ela se coloca, né? Eu não consigo colocar, digamos, eu, Adão, né? Morava aqui no Butantã, venho lá sei lá, de Angola, ou venho do Senegal, ou venho de algum canto, tal, minha família é isso. Quer dizer, quando a pessoa abre a boca, ela vai à referência histórica e vai por aí afora. Então, a gente vivencia hoje um conflito real mesmo de destino do nosso país, né? Tivemos o período indígena, né, dos povos autóctonos, veio a escravidão, né, veio a pós-escravidão, está nessa transição. Estamos saindo ainda desse período, né? E a questão básica é o que cada um de nós brasileiros, que cada unidade familiar deseja para o futuro, né? E aí eu estou lembrando, quando você colocou a questão das ocupações, eu fui no apoio do movimento indígena aqui na Paulista, geralmente o pessoal Paulista, Brigadeiro, desce, Ibirapuera, e lá protesta lá naquele movimento lá do empurra-empurra. De repente o pessoal virou para a direita, começou a descer a Consolação, falou, pô, o pessoal está indo para onde? Não sei, é entre os índios, eles que decidiram, então vamos ir, então. E aí, atrás da gente, aquele monte de ônibus, motoqueiro, buzinando e tal, e uns 200 indígenas, mais o pessoal que estava de apoio e tal. De repente, o pessoal desceu, virou ali Henrique Chama, Arthur Azevedo, puf, Fernão Dias. Falei, aquele monte de polícia, estava uma briga terrível para conseguir passar uma faixa para dentro da escola e tal. Mas quando o pessoal chegou ali e fez o seu toré, fez a sua homenagem e tal, prestou a sua solidariedade, eu vi, puta merda, está mudando de fato, né? Porque os indígenas que estão se colocando, colocando a sua cultura como contribuição, como essência para mudar o país. Quando a Val falou, né, da Renata Felinto, se colocou como negra, ela falou, né, da Semana da Consciência Negra lá no Heliópolis. Há 30 anos atrás, 38 anos atrás, quando a gente começou com o movimento negro de forma organizada, nós tivemos uma nota pública do Segundo Exército contra a gente, uma entrevista pública do Prestes contra o movimento que é dividir a classe operária, né? Por quê? Ninguém queria esse assunto, mas esse assunto é essencial, né? E por isso que estou feliz, porque no Plano Municipal de Educação está lá 10.639, está 11.645, né?
da escola. Então, assim, essa experiência que tem que ser multiplicada. E aí eu estou preocupado, sim, né, com esse momento, digamos, de direita e tal, mas aquela questão do desespero. O país está mudando e vai mudar para melhor, né? E a gente tem que realmente de multiplicar esse trabalho e a questão dessa junção da educação, não, da cultura como meio para se avançar a educação, né? Eu acho que é como a gente vai realmente sair, né, dessa crise pessoal. Salve, Adão. Meu nome é José Marcos, eu sou, hoje, né, sou do Grupo Cupuaçu há 30 anos, mas fui 10 do Vento Forte, passei pela Monte Azul, um monte de coisa. E assim, eu sou da época em que era o MEC, eu sou da turma do MEC. Então, a minha escola era uma escola do bairro, da comunidade. Os pais frequentavam, jogavam bola, tinha o clube dos pais, e tinha uma unidade no bairro para que aquela escola funcionasse para os filhos e para a comunidade. E, assim, a arte dentro da minha casa foi passada pelos meus pais, pelos meus avós, pelos vizinhos, era uma coisa normal, a arte. A dança, as cantigas de roda, as brincadeiras eram feitas pela gente, os brinquedos a gente que construía. Não tinha skate, a gente tinha o carrinho de rolemã, entendeu? Então, as coisas, isso também é uma arte, a arte do brincar, que era uma coisa nossa, a rua era nossa. E, de repente, a rua hoje é dos carros, dos caminhões, dos ônibus. E agora, uma coisa que me provoca muito, que tem me feito um mal danado, é eu ficar pensando, mas onde se escondeu a ditadura? A gente não fala disso. Isso está aí, entendeu? A gente parece que não houve esse período sombrio em que muita gente que está no aparelho do Estado escondido, está aí que provoca com que as coisas não avancem. Muitos das pessoas que trabalham com educação, com cultura e com artes, fazem parte desse movimento contra o avanço. Entendeu? E a gente tem que estar atento a isso. Entendeu? E se a gente não falar desse período sombrio, nós vamos continuar frágeis e, de repente, eles tomam o poder das nossas mãos novamente. Temos que denunciar esse período negro e contar para os nossos filhos, nossos alunos, etc., que esse período existiu e ele continua voando sobre nós. Temos que ficar atentos a isso. E isso impede que avancemos nas nossas vontades, nos nossos fazeres, enquanto artistas e educadores. A cada momento eu me defronto com essas pessoas que são contrárias aos nossos avanços socioeconômicos de maneira geral.